Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Mariana, deixa eu me apresentar rapidinho, sou Mariana e hoje vou fazer uma live sobre procrastinação. Tá? Antes das pessoas começarem a chegar, eu já quero avisar que esse vídeo depois vai ficar salvo para quem quiser ver, quem quiser mandar para alguém, tá? Vai ficar salvo lá no IGTV, que agora são os vídeos, né? Todos os vídeos ficam lá no mesmo lugarzinho, tá bom? Então, bora começar. Você é procrastinador? Eu sou, com certeza. Pelo menos agora eu tenho consciência dos meus motivos, né? Oi, Aninha, tudo bom? De que se alimentam os procrastinadores? Onde eles vivem? Né? Eles vivem do quê? O corpo explica a procrastinação? Explica sim, tá? E aqui eu vou convencer vocês de que isso não é uma coisa de gente folgada ou de gente largada ou pessoa que faz de propósito, não é, tá? Esse é assim como todos os outros comportamentos humanos, esse é mais um comportamento que visa afastar a gente das nossas principais dores, né? Que são as dores básicas que a gente sentiu na formação do nosso sistema nervoso, né? Desde quando a gente estava no útero da nossa mãe até mais ou menos os 5 ou 6 anos, tá? Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje sobre um dos 2 motivos que estão relacionados à procrastinação, tá? O primeiro motivo, o primeiro aspecto da procrastinação é a gente entender que cada traço vai ter um motivo pelo qual ele procrastina, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Na próxima semana eu explico, eu vou explicar sobre o que está sendo procrastinado. Se realmente vale a pena a gente aceitar esse tipo de tarefa, esse tipo de obrigação, se isso é útil pra gente ou é só obrigação que colocam nas nossas costas, tá? Então, esse vai ser o tema da próxima semana. Hoje eu vou explicar o motivo por que cada traço procrastina, tá? E como eu falei no comecinho, não é por preguiça, não é por má vontade, não é porque a pessoa é desleixada de forma alguma, tá? É que cada traço de caráter, ou seja, cada perfil da nossa personalidade, sente uma dor básica, é uma dor existencial. E dependendo da intensidade das nossas experiências, desde quando a gente estava no útero da nossa mãe até quando a gente fez 5 ou 6 anos, todas as experiências são registradas pelo nosso sistema nervoso, tá? E dependendo da intensidade dessas experiências, que aqui eu vou chamar de dor, dependendo da intensidade dessas experiências, a gente entra em contato com uma dor muito grande, que é terrível para nós. É interessante lembrar que todas as dores a gente passou nesse período, tá? Então tudo que a gente revive na nossa fase de criança, de adolescente, de adulto, a gente está só revivendo. A gente já sentiu essa dor antes. E a nossa mente muito sábia sabe disso, tá? E você de forma inconsciente não sabe, mas a nossa mente sabe com toda clareza o que é bom e o que é ruim para nós. E aí muitas vezes a gente procrastina porque a mente sabe, não, aquilo vai ser ruim para você. Aquilo vai ser ruim para nós, aquilo vai te aproximar de uma dor muito ruim para você. Você vai voltar a sentir essa dor horrível que você sentiu lá na sua infância. Então, a sua mente cria mecanismos para você se afastar o máximo possível. Vocês já sentiram assim, algum desconforto ou algum desânimo quando você pensa que você precisa fazer alguma coisa? Pense em alguma coisa que você está procrastinando, que você está enrolando para fazer. O que você sente? Você sente desânimo? Sente vontade de chorar? Você sente vontade de largar tudo, de fugir, de correr? Então esses são os avisos da sua mente de que se você fizer isso, você vai se aproximar de uma dor muito forte para você, tá? E aí, hoje eu gostaria de explicar um pouco melhor sobre isso, né? Cada dor, cada traço, como cada traço encara
a procrastinação como um modo de sobrevivência, né? Um modo de ficar o mais longe possível das dores que são muito ruins de serem sentidas novamente, tá? Vou explicar rapidinho. Então, durante o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, até mais ou menos os 5 anos de idade, a gente, todas as experiências e vivências que a gente viveu naquele ambiente que a gente estava inserido foram registradas, tá? Experiências boas e experiências ruins, tá? E aí, com base nisso, o corpo entende aquilo como sendo ruim, né? Uma experiência ruim que você teve, ele entende e ele molda o nosso corpo para sobreviver no mundo caso você volte a sentir essa dor novamente, tá? Então, é assim que, muito resumidamente, é assim que se dá a formação dos nossos traços, tá? E aí, moldando o corpo, o nosso corpo fica com o formato do nosso recurso, que é o nosso superpoder, que é a nossa capacidade de lidar com as nossas dores, tá? Então, lembrando sempre que o formato do nosso corpo é um reflexo dos nossos superpoderes, tá? E que o nosso corpo assume esse formato justamente para a gente poder sobreviver nesse mundo, tá? Nesse mundo que é desconhecido, né? Pensa numa criancinha chegando aqui, esse mundo que é desconhecido, não sabe o que vai acontecer, mas a nossa mente já dá munição para o nosso corpo para a gente sobreviver aqui nesse mundo, tá? Então, como eu já falei em uma live anterior, 2 lives anteriores sobre os traços de caráter, nós temos 5 traços, tá? E eu vou falar sobre cada um, como cada um procrastina e o que você deve fazer para poder ajudar aquele traço a não procrastinar mais, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro traço, que é o traço esquizoide, que é aquele que deixa o corpo bem magrinho, com olheiras, com ossos ressaltados, é aquela pessoa que não gosta de contato. E essa pessoa não gosta de contato porque ele tem pavor, morre de medo de ser rejeitado. Por quê? Ele já teve uma experiência. Quando era bebê, numa gestação difícil, essa criança se sentiu rejeitada pelo útero. Lembrando aqui que não é a intenção da mãe, tá bom, gente? Não é a intenção da mãe rejeitar a criança. Mas, numa gestação difícil, a criança se sentiu rejeitada pelo útero. Quando ela mexia, o útero ficava duro, ficava frio, vinha pouco sangue para a criança, então ela se sentiu rejeitada naquele momento, tá? E aí, ela entende que no momento que ela existe, no momento que ela começa a se mexer, o mundo dela fica ruim. E aí, o que acontece? Ela passa a se mexer cada vez menos e desenvolve um mundo na cabeça dela, porque então é o que sobra, né? Um mundo imaginário. Essa criança começa a desenvolver, chega um pouquinho mais pra frente, começa a desenvolver um recurso incrível de criatividade, de raciocínio lógico, de conseguir explicar coisas difíceis de uma forma muito simples, tá? Esse é o esquizoide, essa é a figura do esquizoide, é o primeiro traço a ser formado, tá? Então, por morrerem de medo de serem rejeitados novamente, porque na cabeça deles eles foram rejeitados no útero da mãe, eles têm pavor de se exporem, tá? Eles têm pavor de exporem as suas ideias, de aparecerem e de serem criticados por isso, né? Porque quanto mais eles se expuserem, maior a chance de alguém criticar, de alguém rejeitar, de alguém não concordar com alguma ideia, tá? Esse é o principal medo do esquizoide, que é o medo da rejeição, tá? Então, por isso eles preferem ficar sem contato com as pessoas, sem exposição e preferem ficar no mundinho interno deles, tá? Porque ele pensa assim, não, eu vou me expor, eu vou aparecer, e se eu for rejeitado? E se as pessoas começarem a me criticar? E se nem quiserem ouvir o que eu tenho para falar, né? Vai ser horrível passar por isso de novo. Então, tudo que envolve exposição e contato com pessoas, o esquizoide vai procrastinar, tá? Não é porque ele é desligado, não é porque ele é desleixado, é porque quando você dá essa tarefa para uma pessoa assim, que geralmente é uma pessoa magrinha, uma pessoa que usa óculos já para ter uma barreira, né?
dele, entre ele e as pessoas, quando você pede para uma pessoa dessa se expor, ela imediatamente entra em conflito, um conflito muito grande dentro dela, tá? E aí ela fica, ai meu Deus, tudo isso passa na cabeça dele, como, né, esses pensamentos todos passam na cabeça dele. E aí o que ele prefere? Ele prefere não fazer isso, não se expor, não se apresentar, não falar, do que ficar quietinho na dele, tá? Ficar quietinho na dele é o que ele encontra de conforto, né? É um ambiente melhor para esse tipo de pessoa, bem magrinha, né? Porque assim, na cabeça também, ele sabe que se ela se expor, se a pessoa se expuser dessa forma, ela tá mais perto de entrar em contato com essa dor da rejeição, tá? Então, o que fazer? Deixa o esquizoide na dele, entendeu? Pede para outra pessoa, se tiver que fazer alguma apresentação, pede para uma outra pessoa fazer. A gente tem que aprender a lidar com o que as pessoas têm a oferecer de bom pra gente, né? E uma pessoa dessa é excelente para criar, tem uma criatividade que não para nunca, tem um raciocínio lógico, uma capacidade de raciocinar logicamente muito grande, tem uma capacidade de criar coisas do zero muito grande. Então, a melhor coisa é deixar a pessoa fazer o que ela é boa, tá? Então, assim, evitar que ele se exponha muito além do necessário, porque mais pra frente eu vou falar pra vocês que existem a combinação dos traços, tá? A gente não é 100% um traço só, nós temos todos os 5 traços em nós. Então, isso acaba compensando, pensando numa pessoa só, isso acaba compensando. A pessoa tem um traço que é mais recluso, mas ela pode ter outros que podem suprir essa deficiência, essa característica do esquizoide, tá? Então, isso mais pra frente eu vou falar. Agora aqui, o que eu gostaria que vocês estivessem pensando, que vocês pensassem, uma pessoa sendo um traço só, tá? E aí, o que eu acabei de falar foi uma das pessoas que são magrinhas, que tem uma cabeça maior, que tem um corpinho assim meio largado, desajeitado e que geralmente usam óculos, tá? Então, para essa pessoa ficar bem, deixa ela no canto dela, ela vai trabalhar bem, bota ela no computador, bota ela desenvolvendo alguma coisa, né? Fazendo programação, desenvolvendo jogo, desenvolvendo planilha, ferramentas no computador. Essa pessoa vai ficar bem sozinha, tá? Trabalhando. Na verdade, ela vai render muito se ela ficar desse jeito e você não obrigá-la a se expor, gravar vídeo, falar para muitas pessoas, tá bom? Então esse foi o traço esquizoide. O segundo traço que se forma é o traço oral, tá? O traço oral é o completo oposto do esquizoide, tá? Tanto na forma, tanto no formato do corpo, quanto na forma de pensar, sentir e agir, né? O corpo das pessoas orais é redondinho, você vê que eu tenho bastante oralidade aqui na minha bochechinha. A pessoa pode ser mais gordinha ou mais magrinha, mas o que é comum é a presença de formas arredondadas no corpo, né? Um ombro arredondado, um bracinho fofinho, uma perninha mais macia, né? Então, essas são as características das pessoas que possuem um traço evidente do traço de caráter oral, tá? O medo das pessoas orais é também o oposto do esquizoide. Eles têm pavor de ficarem sozinhos, de se verem abandonados, porque essa é a lembrança que elas têm quando elas eram somente um bebezinho de colo, né? Elas não sabiam falar, né? Não sabiam se comunicar ainda. Pensa num bebezinho de colo de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Não sabe ainda falar, ainda não sabe se expressar, mas ela passa a desenvolver por uma necessidade, por algo ruim que aconteceu com ela nessa fase, que ela sentiu ruim, tá? De novo, não é a intenção de ninguém aqui, a gente não tá julgando a intenção de pai, de mãe ou de algum cuidador, tá? Algo ruim aconteceu, ela entendeu, essa criança entendeu como ruim alguma coisa, uma experiência que aconteceu, e ela aprendeu a colocar a boca no mundo. E esse é o recurso do traço oral, né? A comunicação, a sensibilidade, tá?
E por conta disso, eles procrastinam quando eles se veem sozinhos, quando eles se veem sem ajuda, quando eles se sentem sozinhos, quando eles se veem no meio, mesmo às vezes eles não estão sozinhos, mas estão no meio de pessoas que não se importam com ela, tá? Que não se importam com essa pessoa. Então, é uma questão de sobrevivência para ela não se sentir sozinha, tá? E aí o que acontece? Imagina que você tem que tomar uma decisão para você é muito difícil, e que essa decisão por exemplo, você ter que mudar de trabalho, você tem que mudar de cidade e você se afastar de algo ou de alguém que é importante para você, tá? Que tem uma importância na sua vida. Isso é muito ruim, né? E aí, quando a pessoa oral se vê nessa situação, o que ela faz? Ela chora, porque o choro organiza os pensamentos que já são meio bagunçados, né? Lembra que os orais são muito emocionais. Então, o choro organiza os pensamentos e as emoções, o choro alivia a angústia no peito, né? Alivia os problemas na cabeça, e aí a pessoa se sente até melhor, tá? Então, também quando vocês verem uma pessoa oral chorando, não, é só acolhe, deixa ela, oferece um abraço, que às vezes ela só precisa disso para melhorar. Tá? Mas voltando para a procrastinação, pode ser que essa decisão que essa pessoa tem que tomar deixe ela mais longe, talvez, da família, de alguém que ela goste, ou de uma cidade que ela esteja mais acostumada, né? Aí o que acontece? Eles vão procrastinar, eles vão adiar o máximo possível tomar essa decisão. E aí, como também, como eu falei que eles sentem muita necessidade de chorar, quando eles estão se sentindo angustiados, né, com aperto no peito, as pessoas logo pensam, essa pessoa aí é fraca, essa pessoa é mole, né, então não vou pedir nada para ela. Mas, em vez de fazer isso, o que você tem que fazer? Acolher, fazer companhia para a pessoa, falar que ela tá ali, falar que você se importa, tá? Deixa chorar, deixa a pessoa desabafar, às vezes a pessoa só precisa falar, sem dar alguma solução para ela. Às vezes ela só precisa chorar, tá? Para reorganizar, tá? E o que fazer para evitar que o traço oral procrastine? Coloque ele num ambiente em que ele possa usar todos os seus recursos. Os recursos das pessoas orais são a comunicação, o acolhimento, a empatia. Então, onde que essas pessoas são melhores aproveitadas? Em atendimento ao público. Se as lojas soubessem o tanto que elas iam ganhar em qualidade e em dinheiro também, por que não? Se colocassem pessoas orais no atendimento, elas nunca mais iam escolher outras pessoas, tá? Porque essas pessoas, como elas têm empatia, elas têm uma sensibilidade muito grande, elas entendem muitas vezes o que não é dito pelo cliente. Tá? Então, lidar com o público é um ambiente ideal para as pessoas desse traço oral. E qualquer outro ambiente, se você deixar uma pessoa oral sozinha, ela com certeza vai procrastinar. Ela não vai render, tá? Ainda mais se ela estiver sozinha e se ela não puder ou se não tiver ninguém para quem ela possa pedir ajuda, tá? Então lembre disso, os orais são fofinhos porque eles precisam de companhia, e como eles precisam de companhia, qualquer coisa diferente disso é muito ruim para eles, aproxima os orais da dor, né? Eles se sentem abandonados, e essa é a principal dor do traço oral, é a principal, é a dor básica, é a dor da formação desse traço, né? Então, trabalhar em equipe é a saída para as pessoas que têm esse traço mais evidente, tá bom? O terceiro traço é o traço de psicopata, tá? Que não é o que a gente conhece aí dos filmes e das histórias, tá? Não é aquele que sai matando a vizinhança toda, não é, tá? Os psicopatas morrem de medo de serem usados ou serem manipulados. Essa é a dor básica deles, né? Porque na formação do traço de caráter psicopata, a formação dele se dá na faixa de 1,5 a 2 anos e meio de idade. Quando a criança percebe que o mundo além dela e da mãe,
tem outras pessoas, né? Existe o pai, existe o avô, existem os primos, existem os tios. E aí ela percebe as interações das pessoas, tá? E aí é a fase também em que a criança começa a notar que para além dessas interações sociais, existem interesses e existem trocas entre essas pessoas, tá? Então, são pessoas, as pessoas que têm esse pico, esse traço de caráter mais evidenciado, são muito observadoras, são excelentes líderes, são ótimas para negociações, tá? E elas vão negociar quando elas estão no recurso, né? Quando elas estão usando todas as suas potencialidades, elas vão negociar para que todos consigam, para atingir um bem comum para o maior número de pessoas, né? Não só para ela, tá? São pessoas que buscam sempre posição de poder, né? Buscam posições de influência, cargos de chefia, para quê? Para justamente não sofrerem a dor da manipulação, para não serem passados para trás. Porque se você ocupa uma posição mais alta, se você ocupa uma posição de poder em relação a outras pessoas, é mais difícil você ser passado para trás. É você que tem o controle, não a pessoa que está abaixo de você, tá? É você que tem o poder na sua mão. Então, essas são as características desse traço de caráter, tá? E quando elas estão por baixo, quando elas estão em uma posição de obediência, quando elas não conseguem liderar, quando elas não estão numa posição de poder, elas não conseguem saber, a sensação de que elas vão perder alguma coisa, que naquela interação, naquela troca com a pessoa, ela vai perder, é muito mais aguçada, né? A pessoa sente que ela vai perder nessa troca, e isso é a morte por traço psicopata, né? Ser passado para trás, fazer acordos em que ele saia perdendo, né? Isso é muito ruim para o traço de caráter psicopata, tá? Então você imagina só o seu chefe pedindo para você fazer alguma coisa, fazer alguma atividade que você não quer, que você não sabe, e aí você ter que fazer para não ficar devendo para ele, né? Ou você se sentir em dívida com ele, ou você ser trocado, né? Você ser usado, você ser manipulado por ele, é muito ruim. Essa é a morte, é muito difícil, né? Para as pessoas desse traço. E um outro caso também que o psicopata pode entrar na dor é quando ele é muito cobrado, né? Quando sempre vem faturas emocionais, faturas entre aspas, né? Faturas emocionais, seja de amigos próximos ou da família, em que ele se sente na obrigação de fazer para ser amado, para ser aceito. Isso é muito ruim pro traço de caráter psicopata, tá? E aí é que eles procrastinam. Quando eles não veem uma vantagem para eles, quando eles não veem que eles vão ganhar, outra pessoa pode ganhar também no acordo, mas quando eles veem que só outra pessoa vai ganhar e o psicopata não vai ganhar, né, que existe uma balança que é desigual, ele procrastina, tá? Ele não vai fazer, ele vai enrolar, ele vai deixar você procurar outra pessoa para fazer o que precisa, tá? E aí, qual é a saída? A saída é sempre fazer acordos muito claros com essas pessoas, com as pessoas que têm esse traço de caráter, tá? Colocar todas as cartas na mesa, tá? Ser muito claro nos acordos e nos combinados e deixar bem claro o que cada um vai ter. Ó, você tem que fazer isso, mas em troca você vai ter isso. Eu preciso que você faça isso pra mim. E aí eu vou te dar isso em troca, tá? Esse é um jeito de lidar com esse traço de caráter, tá? Porque eles têm recursos incríveis, né? Como eles conseguem, têm uma habilidade incrível para negociar e para liderar, eles conseguem fazer, eles vão fazer isso. Se você colocar numa posição em que ele esteja seguro do que ele vai ter que oferecer e do que ele vai receber, ele vai fazer qualquer coisa para você com um sorriso no rosto, tá bom? Então esse foi o traço de caráter psicopata. E seja leal com ele, tá? Fez o acordo, ele vai cumprir e ele espera que você cumpra também,
tá bom? Pessoal, se tiver dúvida, pode escrevendo aí, se quiserem falar, perguntar qualquer coisa, ou fiquem à vontade se quiserem mandar uma mensagenzinha. Ao final dessa live eu respondo todos vocês, tá bom? Então vamos pro quarto traço de caráter, que é o traço masoquista. Também não relacionem o nome àquilo que a gente já ouviu por aí, tá? Esse é o traço que é muito forte e que suporta muitas coisas difíceis. Tem uma capacidade de execução incrível, tem uma capacidade de resolver problemas, de ir até o fim em situações muito, muito difíceis que a maioria, eu, por exemplo, não dou conta. Esse é o traço que eu tenho em menor proporção e realmente minha bateria acaba rapidinho. Não sou para assuntos difíceis como os masoquistas são, tá? Como eles morrem de medo de serem criticados e serem humilhados, né? A humilhação é a dor básica do traço dele. Para eles é muito importante terem segurança em tudo que eles fazem, né? Em tudo que eles se propõem a fazer, tá? E que as pessoas pedem para eles fazerem, tá? É importante que eles tenham segurança, é importante que eles sintam que eles podem ir no ritmo deles, porque como eles pensam em todos os detalhes, né? Para que nada saia errado, para que não dê problema em nenhuma etapa da atividade que ele está fazendo, eles são mais lentos, eles pensam em tudo, tá? E para cada problema que eles pensam, eles têm umas 2 ou 3 soluções já anotadas ou já mentalmente anotadas, né, na mente, para que nada dê errado, para que tudo dê certo e para que eles não sofram críticas. Já respondo, Cacá, já te respondo. Só terminar aqui o traço masoquista, tá? Então, é muito importante para eles se sentirem seguros, tá? É o traço que é mais difícil de procrastinar, porque eles são muito comprometidos com a execução. Eles são traços, ele é um traço que é extremamente executor, que faz as coisas com um pouco mais de lentidão, mas com extrema perfeição, não faz nada, tenta não fazer nada de errado, justamente para para essa pessoa não ser criticada, tá? E eles são muito comprometidos, são muito leais. E tem um outro motivo pelos quais eles não procrastinam, eles têm dificuldade de dizer não. Então, para eles é melhor eles aceitarem fazer tudo, dizerem sim para tudo e tentarem fazer. Mas o que acontece? Pensa numa pessoa carregando a mochila, né? Você vai colocando pedra nessa pessoa. A pessoa com mochila é masoquista, tá? Então, pensa num chefe ou num familiar, né? Você vai colocando coisa para ele fazer. Você vai colocando pedra ali na mochila. Ele não sabe dizer não, então ele não sabe recusar, tá? Só que o que ele vai fazer? É tanto peso que ele carrega, peso dos outros, muitas vezes não é nem dele. É tanto peso que ele carrega que ele trava, tá? Ele trava, mas ele não consegue dizer não, tá? E aí ele vai procrastinar. Na verdade, ele não vai procrastinar, ele vai travar. Porque ele não consegue dizer não, ele só pega a função, pega a tarefa, pega a atividade dos outros, ou serve de lixeira ou de banheiro emocional das pessoas, né? As pessoas descarregam tudo nele, ele não consegue descarregar. Porque na cabeça dele, se ele descarregar, isso pode dar problema. Ele não consegue descarregar, ele só vai explodir, né? Quando ele fica muito cheio, é uma panela de pressão, ele vai explodir, tá? Então, até ele se sentir seguro, ou quando ele vai travar, ele não vai conseguir executar nada que você pediu. Ou quando ele estiver carregando muito peso dos outros, ele também vai atrasar, vai travar, tá bom? Vamos lá, qual é o último? E aí, um jeito de lidar com o masoquista quem convive com ele, ou no trabalho ou no relacionamento, um jeito é não carregá-lo tanto assim, não dar tantas obrigações além das que ele já tem, tá? Pra justamente ele dar conta de fazer tudo o que ele se propõe, ou tudo que você quer que ele faça. Aqui em casa é assim, meu marido é masoquista, ele tem um pico de masoquista,
que ele quer resolver tudo. Só que às vezes eu falo pra ele, para, você não vai fazer isso, você vai descansar, você precisa descarregar. Ou você vai fazer ginástica, que é o jeito dele descarregar esse peso todo que ele carrega, né? Antes de conhecer isso, eu não sabia. Como ele tem uma capacidade enorme de resolver problema, eu dava meus problemas pra ele. Eu falei, não, ai, me ajuda, ai, não sei o que, faz isso pra mim, né? E ele fazia. Só que isso não é bom, tá? Porque não, né? Imagina, tem mais pessoas que dependem da força dele. E aí agora eu sei, né? Eu tento resolver o que eu posso resolver, claro, o que eu não consigo ele me ajuda, mas eu tento o máximo possível não sobrecarregar, tá? E priorizo, e quando eu vejo assim que ele tá cansado, eu priorizo, eu quero que ele descanse. Eu falo, não, isso não é prioridade agora, você não precisa fazer, vai lá descansar, ou vai fazer sua ginástica, ou vai fazer alguma coisa pra aliviar seu peso físico e o peso mental também, tá? Então é isso, se sentir seguro e evitar, ele precisa se sentir seguro e você, quem tá junto com essa pessoa, precisa parar de colocar peso, parar de colocar pedra na mochila para ele carregar, tá bom? O último traço é o traço rígido, deixa eu ver se eu já falei muito, não, ainda não. O traço rígido é o último que se forma em torno dos 5 ou 6 anos. Ele se forma na época em que tem o desenvolvimento da sexualidade da criança, que a criança começa a descobrir que ela é diferente, que se ela é uma menina, ela tem um corpinho, ela é diferente do irmãozinho, ela é diferente do primo, né? Ela começa a reparar o mundo, que existem pares no mundo, tá? Existe a mamãe e o papai, existe o titio e a titia, existe o vovô e a vovó, só que ela não tem par ainda. Claro, ela é uma criança, né? Mas na cabeça da criança, ela não tem par, ela precisa de um par. E o par mais próximo que ela arruma é o pai ou a mãe. A menina se junta ao pai, né, mentalmente, né, na cabeça. O par da menina é o pai e o par do menino é a mamãe. Só que esse é um par que não tem como ser, né? Não tem como dar certo. Claro que não, porque pai e mãe já têm seus pares, ou sejam os pai e mãe, ou sejam outros pares, né? Então, o que acontece? Ela se sente trocada, ela sente que ela perdeu essa disputa. E o corpo e a mente, para não passarem por isso de novo, não passarem por essa dor tão grande, que é a dor da traição, que é a dor da troca, o corpo se molda de tal forma que fica atraente, fica ágil, fica competitivo e busca uma perfeição, para que nunca mais essa criança, essa menina ou esse menino sejam trocados de novo, tá? E aí, o que acontece? Para não sentir essa dor, o corpo se molda. Porque na cabeça deles, se eles forem perfeitos, se eles forem a melhor opção disponível, eles não vão ser mais trocados, né? Eles vão ser a melhor escolha, a melhor opção da outra pessoa, né? Então, toda situação que faça o rígido se sentir pior, sentir que ele tá perdendo, que ele vai ser trocado, ele vai procrastinar, porque esse tipo de situação faz a pessoa reviver essa dor, a dor da troca, da exclusão, da traição, tá? E aí o que acontece? O rígido normalmente gosta de competir, mas se ele vê que ele vai perder, ele não vai competir. Rígidos só entram em jogo ganho. Tá? Então, assim, se ele vê que tem a mínima possibilidade de ele perder alguma disputa ou alguma competição, alguma partida, seja lá o que for, ele nem entra. Só que acontece, ele não entra, ele não compete e ele não brilha, porque ele precisa brilhar, ele precisa ser visto, tá? Então, esse é o rígido num ciclo de dor, tá? E outra coisa, e aí eles nem entram nessas disputas, porque como eles pensam que pensando na menor possibilidade deles perderem, se eles perderem, eles vão ser vistos como fracos, né? Como frágeis, como incapazes, e essa é a morte para os rígidos, essa é a morte, tá? Só que, o que acontece? Pensa num rígido no ambiente de trabalho, o chefe pede alguma coisa, e ele não sabe fazer,
ou ele acha que não vai dar conta. Em vez dele comunicar, né, existe uma dificuldade de comunicação, em vez dele comunicar, falar, olha, chefe, eu gostaria de mais tempo, eu preciso me inteirar, eu preciso de alguém que me ensine. O que acontece? Ele não fala, justamente para não parecer que é fraco, que é incompetente, e aí acontece, ele procrastina. Ele vai empurrando com a barriga. Aí vai lá o chefe e fala, e aí fulano, fez aquela atividade? Ai, não, eu tô quase acabando. Eu sei porque eu já passei por isso, gente. É a pior coisa. Um chefe meu pediu uma coisa e eu não sabia, só que eu não queria aparecer, imagina, né? Eu vou falar que eu não sabia? Eu fiquei enrolando. E aí o que acontece? Das duas, uma. Ou você resolve, você passa por cima da mania de perfeição que vem junto com a rigidez e faz um trabalho que você acha que tá bom, mas que você também aguenta a bronca se achar que não, se o seu chefe achar que não tá bom, e se pedir para você melhorar, você aguenta. Ou você simplesmente não entrega nada e o chefe percebe e passa para outra pessoa fazer para você. Essa outra pessoa geralmente é um masoquista que não vai dizer não e que vai executar, tá? É isso que acontece quando os rígidos procrastinam, tá? E aí, justamente por quê? Porque eles têm medo de admitir que eles não sabem. Eles têm medo de admitir que eles não são perfeitos. E, gente, perfeição não existe, tá? Mas na cabeça dos rígidos existe. É horrível mesmo. É horrível, é a morte. Eu lembro quando um chefe meu me pediu alguma coisa e eu falei, meu Deus, na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu vou ter que, sabe, como que eu vou fazer isso? Eu não sei. E aí, em vez de pedir ajuda, você vai enrolando. Ou você se vira vai estudar, pede mais um tempo, né? E simplesmente não fica só enrolando, dando desculpa. Isso é terrível, né? Esse é o rígido que não joga pra perder. Esse é o rígido que só joga jogo ganho, tá? Ele não quer assumir que ele não sabe, mas também não quer pedir ajuda pra não mostrar fraqueza. É muito ruim mesmo, tá? Outra coisa que os rígidos fazem quando procrastinam é ter uma segunda opção. Como desde a infância eles se dividiam, lembra que é a criança no triângulo com o pai e no triângulo com a mãe, mentalmente, claro, né, gente? Eles se dividem, então, o que eles fazem? Eles têm sempre um plano B. Primeiro, porque eles já estão acostumados a se dividirem, eles não conseguem focar em uma coisa só, tá? Por isso também que eles são multitarefa. E segundo, que eles têm um plano B para garantir que eles vão ganhar alguma coisa. Não, essa situação aqui tá perdida, então eu já vou abandonar esse barco aqui que tá furando, eu já vou pular para outro barco. Então, rígidos também sempre têm um plano B, tá? Que eles pulam para esse plano B quando eles veem que que o plano A deles não tá dando certo, tá? Como eles não conseguem decidir, às vezes o rígido tem plena noção do que é melhor, se é o plano A ou se é o plano B. E aí ele fica no que é mais vantajoso para ele. Mas e quando essa decisão é mais difícil? E quando ele não vê vantagem? Nem no plano A, nem no plano B? E quando ele tem que escolher o menos pior, a situação menos ruim possível? É terrível. E aí ele não tem coragem de decidir. Primeiro, ele não tem coragem de decidir por uma coisa que ele não sabe se vai ser boa. Segundo, que tem medo de errar. E se eu passar para e se eu começar a fazer desse jeito, se eu pular para minha opção B e for pior? E se eu errar? Essas são as situações em que as pessoas que têm um traço de caráter rígido procrastinam. É aí que elas vão procrastinar, tá? Uma saída para quem trabalha com esse tipo de pessoas, que tem esse traço, é reforçar as qualidades, as boas qualidades que os rígidos têm. Lembra que eu falei que os rígidos gostam de brilhar? Se você jogar 1 ou 2 elogios no rígido, você já ganhou. Já ganhou, porque você já vai... Eu falei, nossa, na sua cabeça, nossa, a pessoa me viu. E realmente, ela reconheceu que eu tenho essas qualidades. Eu tenho mesmo. Hoje eu publiquei um Reels falando das inúmeras qualidades dos rígidos. É isso, gente, né? Se você dá 1 ou 2 elogios para uma pessoa que é assim, pronto, você já ganhou a pessoa. Já ganhou, ela já vai fazer tudo para você. Aí, como ela vai se sentir vista e reconhecida, ela já vai ter um pouco mais de facilidade
para se abrir, para dizer se ela está com alguma dificuldade, para poder executar aquela tarefa que você pediu. Vai ser um pouco mais fácil para ela, entendeu? Ela vai se sentir menos pior, porque ela pensa assim, poxa, a pessoa me elogiou, eu realmente tenho essa qualidade, tá? Eu não sou de todo ruim, eu não sou de todo imperfeito. Então, eu acho que eu posso me abrir para ela, né? Eu posso pedir ajuda para essa pessoa, eu posso pedir ajuda para o meu chefe, eu posso falar para ele que eu tô com um pouco de dificuldade. Qual o problema nisso, né? Esse é um rígido que está começando a ir pro recurso, tá saindo da dor e vai pro recurso, tá? E aí, ao mesmo tempo que reforça as qualidades do rígido, não ficar apontando tanto as imperfeições dele, os erros dele, isso é a morte, daí você vai matar a pessoa, tá? Você matou. Se você ficar só apontando os erros, claro que às vezes é necessário, né? Num ambiente em que você tem um chefe, que seu chefe precisa entregar o melhor trabalho, você acaba chamando a atenção do seu subordinado. Ó, fulano, vem cá, vamos melhorar isso aqui. Mas se você tiver que chamar a atenção de uma pessoa que tem esse traço de caráter, não chame a atenção na frente de outras pessoas, não compare com outras pessoas, tá? Faça isso de forma privada, tá? Só vocês dois conversando, que aí tem muito mais chance dessa pessoa do rígido entregar um trabalho muito melhor para você, tá bom? Outra coisa que você pode fazer pro rígido parar de procrastinar é ajudá-lo a decidir, né? Lembra que eu falei que quando ele acha que ele tem duas opções ruins, ele não vai ter coragem de decidir. Então, ajudar essa pessoa, nesse caso, a decidir. Pegar leve na cobrança, porque a autocrítica dele já é muito, muito alta, sempre, né? E mostrar que você tá feliz ali por ter essa pessoa trabalhando ou se relacionando com você, tá? Esses são jeitos de deixar o rígido no recurso e assim ele vai procrastinar bem menos, tá? Agora eu vou aproveitar, eu já terminei aqui o conteúdo da procrastinação, eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta aqui da Carícia, tá? Mudar de fase da adolescência para fase adulta, do adulto para velhice, ou engordar e emagrecer, faz com que seus traços predominantes mudem? Ontem eu gravei um story sobre isso, mostrando o meu próprio gráfico. O que acontece? O gráfico pode sim mudar, mas são pequenas alterações, tá? Nunca uma pessoa com pico de esquizoide, por exemplo, Gisele Bündchen, que é muito magra, nunca ela vai ser, por exemplo, vai ter um corpo, por exemplo, do Jô Soares, que tem predominância do traço oral, né? Que é a pessoa redondinha, fofinha, jamais. Então, o que acontece? Uma pessoa como a Gisele Bündchen, ela pode engordar um pouquinho, tá? Ou seja, se ela tem, sei lá, 30% de esquizoide e ela tem, não sei, 15% de oral, às vezes numa fase em que ela come um pouco mais, que ela esteja passando por alguma situação estressante, talvez de 30 ela diminua para 25 o esquizoide dela e o oral aumente de, sei lá, de 15 para 20, entendeu? Então isso acontece. No meu caso, que eu estava até explicando nos stories ontem, eu tenho os dois picos que são mais diferentes, né? O esquizoide e o oral. Eu tenho 17% de esquizoide e tenho 28% de oral. Quando eu estava estudando pro vestibular, eu estava muito mais magra, porque eu estava mais reclusa, eu estava estudando mais, ou seja, o meu traço esquizoide ficou muito mais evidente. Se eu tivesse feito a minha análise naquela época, certamente de 17, podia passar talvez para 25% de esquizoidia. E o meu traço oral, que hoje é 28%, como eu estava magra, podia ter caído para 20, talvez. Então, eu faria assim, ó, tá? Mas não são mudanças muito significativas, tá? Como eu falei, não é o caso de uma pessoa que tem 30% de esquizoide e 10% de oral, ela nunca vai ser 50% oral, jamais, tá? Então, assim, lembrando, como os traços, como o ambiente que moldou nossos traços na infância, ambiente entende-se por pessoas, lugares, situações ou lembranças, tá? Como o ambiente moldou nossos traços, o ambiente continua moldando, continua alterando, que nossos traços já foram moldados na infância,
O ambiente continua alterando, mas de forma não muito significativa, tá? Ao longo da vida. Aí você vê às vezes pessoas mais idosas que ficam mais sozinhos, os filhos saíram de casa, às vezes não recebe tanto a companhia, a visita dos filhos, dos netos, ou quem quer que seja. A pessoa sente uma carência, ela vai suprir essa carência com comida, com bebida, com compras, né, com qualquer comportamento compulsivo, para poder preencher o vazio emocional que ela tem. Então acontece, a tendência é o traço oral aumentar um pouquinho. Então, recapitulando, podem ter pequenas alterações. Um dia desse, um outro amigo meu perguntou que ele ficou muito forte, ele era mais magro e ficou muito forte, e aí eu vendo foto antiga dele, eu falei, olha, você hoje tem picos de rigidez, né, que ele ficou muito forte, com os músculos muito aparentes. Você tem pico de rigidez, mas eu já via rigidez aqui na sua foto, na sua foto antiga, tá? Certamente você não tinha tanta porcentagem quanto você tem hoje, mas você já tinha. Então o dele fez assim, ele era um pouco mais oral e um pouco menos rígido, aí ele emagreceu e ganhou músculo e ficou um pouco mais rígido, um pouco menos oral. Mas ele ainda tem presença dos traços, mesmo que em menor proporção, tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá? E essa foi a primeira parte desse assunto da procrastinação. Espero ter ajudado vocês. No próximo sábado eu vou falar sobre o outro aspecto da procrastinação. No comecinho eu falei que pra gente entender o processo de procrastinação, a gente precisa entender duas coisas: os motivos pelos quais os traços procrastinam e entender o que está sendo procrastinado. Se realmente é procrastinação ou se é uma obrigação, alguma coisa que não é útil nem necessária pra gente. Então hoje foi a parte dos motivos pelos quais cada traço procrastina. Espero que vocês tenham gostado. E no sábado que vem, nessa mesma hora, eu volto aqui para falar sobre o que está sendo procrastinado. Tá bom? Muito obrigada pela presença, desejo um ótimo sábado, um ótimo fim de semana a vocês. Tchau, tchau!